vamos falar sobre diretivas, né? Diretivas de compilação. A gente já vem utilizando no nosso curso, tá? As diretivas e vamos falar um pouquinho mais sobre elas hoje, especificamente sobre elas, tá? As diretivas de compilação são instruções que são dadas para o compilador, né? A gente conhece também as diretivas por diretivas de pré-processamento ou diretivas de compilação. E a exemplo de diretivas de compilação a gente tem o define e o include. O define a gente já está bem habituado a utilizar, né? Então desde o início da disciplina a gente já vem utilizando o define. E o include a gente vai ver, tá? Qual é a finalidade dessa diretiva de compilação. Então, a diretiva de compilação include é utilizada quando a gente deseja, né, vincular um arquivo externo ao nosso arquivo fonte, tá? Então a gente diz que a gente faz um link com esse outro arquivo, né, através da diretiva include, né? Então, dentre as bibliotecas, né, padrões do C e as outras bibliotecas definidas pelos usuários, a gente faz uso aqui da diretiva de compilação include, né? Então, é uma diretiva já bastante conhecida. A outra diretiva de compilação é a define, né? A define define, tá, um identificador em um conteúdo, tá? Essa diretiva de compilação, né, como o nome próprio já diz, vai ser utilizada no momento. E aí nesse momento, onde foi encontrado o identificador dessa diretiva, vai ser substituído, tá, pelo valor dela antes da geração do binário. Então, as diretivas de compilação, né, são utilizadas pelo compilador. Então, o código binário que é gerado já é gerado sem essa diretiva de compilação, porque ela é substituída, tá, pelo seu conteúdo. Então, a gente tem a diretiva de compilação define, né, que podemos chamar, né, de diretiva de compilação, e o identificador dessa diretiva de compilação a gente pode chamar ele de macro ou de constante simbólica, tá? Então, quando precisamos definir uma constante em C, tá, na versão do C que estamos utilizando em sala de aula, a gente faz uso, tá, da diretiva de compilação define. Então a gente pode com ela definir uma constante ou uma macro, tá? E aí sintaticamente a forma de se utilizar, né, essa diretiva é usando o hashtag define, né, o nome, o identificador, né, da macro ou da constante e seu valor, né? Aqui alguns exemplos, né, onde a gente está definindo uma constante chamada verdadeiro, cujo valor é 1, uma constante falso, cujo valor é 0, aqui uma constante, né, que é uma mensagem, um erro, divisão, e o conteúdo dessa constante é erro, divisão por 0, tá? Então, é uma maneira de se utilizar as constantes simbólicas. Definida a constante, eu posso utilizá-la em meu código em diversos lugares. Aqui, a exemplo, eu estou usando a minha constante, tá, para imprimir seu valor na tela, através, né, da instrução printf. Em tempo de compilação, né, ou seja, quando eu mandar compilar meu código, quando ele for gerar o binário, ele vai procurar, tá, por onde está sendo utilizado, né, essa constante, né, essa diretiva que eu defini com define, ele vai procurar por ela no meu código e vai substituir pelo seu valor, como exemplo aqui. Então, o printf, onde consta erro, divisão, vai ser substituído por printf e aquele valor lá, né, que a gente viu no slide anterior, né, erro, divisão por 0.
Então, essa é a forma de se utilizar, né, a constante através da instrução define. A gente pode usar o define de várias formas, né? Então a gente pode inclusive passar parâmetros, então criar uma macro e essa macro receber parâmetro e nesse valor a gente pode implementar, né, o que é que precisa que seja retornado ou substituído em tempo de compilação. Observem aqui que eu estou definindo aqui uma função, tá? Uma pseudo-função, na verdade, né? Cujo nome é ABS e que recebe um parâmetro. Essa função está definida lá, está na nossa biblioteca math, lógico, toda em minúsculo, né? E aqui a gente está fazendo a nível didático uma exemplificação de como utilizar a diretiva de compilação define para criar essa macro aqui. Então a gente identificou aqui como ABS e recebe um parâmetro. O valor, né, é essa instrução lógica aqui, né? A gente pode observar. Então, vai ser recebido um valor, né? Esse valor, tá, vai ser testado, cujo valor for menor que zero, vai ser, né, atribuído menos a esse valor. Consequentemente, a gente vai retornar aqui um valor positivo. Caso o número já seja positivo, ou seja, maior ou igual a zero, o próprio valor vai ser retornado. Aqui é uma função que retorna o valor absoluto, tá, de um número. ABS é uma função que retorna o valor absoluto de um número. Enfim, aqui no código eu faço a chamada a essa macro que foi definida e quando o compilador for compilar esse código fonte, tá, vamos ter algo desse tipo aqui, né? Então, chamei aqui o compilador, né? A instrução que foi dada foi essa, e aí ele vai gerar um código binário para mim com essa instrução aqui no lugar dessa aqui. Então aqui é minha macro, ela vai ser substituída pelo seu conteúdo, que é esse aqui. Então o parâmetro que eu passei aqui, né, ele vai substituir também, ó, onde é A aqui, né, e A aqui. A gente pode observar, né, como for um valor negativo, certamente, né, ele vai entrar aqui na nossa instrução aqui ternária, né, então a gente tem aqui um ternário, vocês podem observar, e aí menos com menos vai ser mais, esse vai ser o valor que vai ser retornado, né, o valor absoluto aqui, né, do parâmetro que eu passei. Então esse é só mais um exemplo de como a gente pode utilizar uma macro, né, através da diretiva define. Vamos aqui a alguns exemplos, né? Então vou aqui até o dev, né? A gente vai pegar aqui, né, um exemplo, vou fazer um exemplo aqui. Então vou criar aqui um código, stdio.h, que é o que a gente já tem costume de utilizar, né? Vou criar aqui o cabeçalho do meu programa e a minha função principal. Beleza. Então a gente pode definir aqui, ó, alguns exemplos, né, do define. Então posso usar aqui o define para definir aqui um valor, né, ou uma mensagem, né, por exemplo, mensagem erro, erro, tente novamente, ok. Pessoal, se vocês observarem, tá, não é aleatório, tá, usar, né, aqui o identificador da minha constante, né, ou da minha macro em maiúsculo, então é uma convenção, tá? A gente sempre usa constantes em nosso código fonte, né, como maiúsculo. Então é aconselhável que o uso da diretiva define, né, a gente coloque, tá, o identificador sempre em maiúsculo. Pode ser em minúsculo também, isso não vai influenciar, tá, na compilação e na geração do meu binário, mas para leitura, manutenção de código, né, seguindo boas práticas de programação, o ideal é que se use
né, a variável em maiúsculo. Enfim, fazendo uso aqui da nossa diretiva de compilação, eu posso mandar imprimir aqui, ó, essa macro, né, ou essa constante. Se eu executar aqui esse código, na verdade eu tenho que salvar primeiro, né, eu vou salvar aqui na nossa pasta. Deixa eu botar aqui. Cadê? Diretivas. Então, vou colocar aqui exemplo 1, salvando. Beleza, se eu compilar esse código, né, a gente espera que a mensagem, né, que está definida como o valor da minha constante seja impressa. Tá aqui, né? E aí a gente pode, né, brincar com essa questão da macro de várias formas, né? Eu posso definir aqui, inclusive, né, um valor, né, 1, por exemplo, tá? Posso definir outro aqui, uma macro, né? Por exemplo, a constante 2, né? Pode ser 1 mais 1, né? Nesse caso também, tá? Eu posso usar como valor de uma macro outra macro já pré-definida, né? Ou seja, se eu definir a macro 1 aqui antes da 2, eu posso simplesmente usar aqui, ó, as duas macros, tá? Para compor o valor da minha outra macro. Então é tranquilo aqui, né? Então eu posso fazer dessa maneira. Se eu pegar aqui, pessoal, ó, printf 1, printf 2, vou só imprimir aqui um saldo de linha para a gente não confundir aqui quando os valores forem impressos na tela, né? O barra N já resolve. Então se eu mandar compilar aqui, né? Aqui é o nosso printf que está errado. Compilando. Não aqui. Define. Conversão para inteiro. Perdão, pessoal. Que na verdade é o parâmetro, né? Então a gente vai fazer assim. Na verdade, a gente pode fazer, né, a impressão do valor barra N, né, que é um valor inteiro. Nesse caso, eu não preciso, né, desse barra N nem desse barra N, tá? Então aqui a gente tem, tá, a impressão dos dois valores. Acabei confundindo aqui, já que estava trabalhando com outra linguagem. Mas enfim, né? Assintaticamente é essa forma da gente imprimir. Então vamos lá. Pode observar, né? A gente tem aqui, ó, tente novamente a mensagem de erro, o valor 1 e o valor 2. Nesse caso, né, aqui da mensagem de erro, eu posso até colocar, não é ideal colocar o caractere de formato aqui, porque essa mensagem eu posso ser utilizada em vários lugares. Eu poderia botar um barra N aqui, né, para saltar. É preferível, tá, que a gente não comprometa, tá, a mensagem, porque a gente pode usar em alguma situação em que não vai ser necessário o uso do barra N para saltar para a próxima linha, tá? Então é preferível colocar no próprio printf separado. A gente tem uma mensagem de erro e o conteúdo dela é exatamente a mensagem de erro e nada mais. Então vamos compilar aqui de novo, só para a gente ver como é que ficou aqui direitinho. Beleza, ok. Vamos fazer aqui mais um exemplo, né? Aqui, então
Então vamos definir aqui, tá, uma macro como se fosse uma função ímpar par, que vai receber um número, tá? Vou botar aqui que o número vai ser o parâmetro A. E aí a gente vai checar aqui no valor da macro se esse valor é par, né? Então, se o resto da divisão desse valor por 2 for 0, a gente vai ter um número par. E aí eu vou definir uma mensagem, né? O número é par. O número é par. Par. O teclado aqui. O número é par. Caso contrário, o número é ímpar. Aqui é minha macro. Se for par, essa mensagem aqui vai ser retornada. Então, aqui eu venho até meu código. Vou imprimir aqui. %S porque é a mensagem. Vou botar o barra N. Eu vou chamar aqui minha macro, né? Minha macro vai ser ímpar par maiúsculo, né? Então, ímpar par. Parâmetro que eu vou passar é o valor 3. E aí vamos ver qual a mensagem que vai ser dada, né? Nesse caso, ímpar par valor 3, vai ser chamada essa macro. E aí ele vai testar, né? O valor que eu passei aqui vai ser testado, né? Se for 0, o número é par. Caso contrário, vai ser ímpar. Nós estamos usando aqui um ternário, né? Vamos lá. Então o número é ímpar, né? Como se esperava que fosse. Se a gente repetir aqui, né? %S barra N ímpar par de 10, é de se esperar, né? A gente tem aqui um valor par, o número é par. Então, pessoal, essas são as diretivas de compilação, né, ou de pré-processamento. A gente viu, né, além do include, que a gente faz vínculo externo, né, de códigos externos ao nosso código fonte, né, com funções de bibliotecas, na verdade com bibliotecas já pré-definidas ou definidas pelo próprio usuário, né, com funções de uso e propósito geral, e também das nossas macros ou constantes, né, através da diretiva define. Então a gente tem duas diretivas de compilação, a include e a define, ok? Então, voltando aqui para nosso material, né, a gente tem aqui uma lista de exercícios, tá? Que seria interessante que todos praticassem, tá? Eu vou colocar um próximo vídeo, tá? Com a resolução de algumas questões dessas, né? Mas, como eu falei, em um vídeo separado, num próximo vídeo, para que vocês tentem resolver, tá? Essas questões aplicando os conceitos aprendidos nessa aula, tá ok? Então, forte abraço a todos e até a próxima.